Um outro reflexo que acontece bastante dessa falta de formação de liderança e que acaba trazendo a formação de uma liderança tóxica e que muitas vezes não são eficazes e que muitas vezes são extremamente nocivos e que ainda retroalimentam uma liderança errada, é a famosa falta de inteligência emocional. E aí a gente pode falar de inúmeros problemas que levam a isso, como falta de experiência, falta de vivência, falta de erros, enxergar seus próprios erros, falta dessa visão de si mesmo. Muita coisa dá pra gente colocar numa lista das quais alimentam a falta de inteligência emocional, né? É engraçado a gente falar de falta de inteligência emocional numa área, numa profissão que está tão conectada ao ser humano, que em pauta constantemente falamos de empatia, de compaixão, de diversidade, de inclusão, da qual colocamos sim essa conexão emocional de uma forma muito alta. É como no livro Design Org, Org Design, eles falam que o design é a humanização dos negócios. É exatamente nesse ponto que a gente vê como que a gente precisa ter sim um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional para fazer com que funcione o nosso próprio trabalho no dia a dia. Claramente que líderes precisam ter isso ao quadrado, ao cubo, porque será muito mais exigido esse equilíbrio de inteligência emocional. Não só a dele, como também trabalhar para o desenvolvimento da inteligência emocional de outros, de sua própria equipe. E quando a gente fala sobre a questão do desenvolvimento da liderança, é fundamental você saber que a sua pauta principal, ou uma das principais, é você buscar por essa inteligência emocional. Se você não tem, vai ter que correr atrás para descobrir onde estão os buracos, onde estão as faltas de estrutura em relação a isso. Buscar por especialistas, terapeutas, psicólogos, mentores, coaches bem estruturados, claramente, talvez possam te ajudar a entender em que status ou em que estado está a sua inteligência emocional e, a partir daí, traçar um plano de desenvolvimento. Mas não é uma coisa, como a própria liderança, que é do dia para a noite, de um mês para o outro. É uma coisa que leva muito tempo. Por isso vem completamente contra, novamente, as lideranças acidentais, as lideranças promocionais, as lideranças impositivas, das quais assim, você tem que virar líder. Pronto, uma varinha mágica e te transformou em um líder do dia para a noite. Infelizmente, esse impacto ele é doloroso. Quando você é colocado numa situação de liderança, simplesmente por esses motivos que eu falei, você vai sofrer bastante, você vai apanhar bastante. Se você não está preparado, se você não está com uma inteligência emocional bem estruturada, claramente você vai se frustrar rapidamente com o seu modelo de liderança, com aquela vontade que você tinha de talvez experimentar ser líder um dia, um gestor um dia. Então tudo isso vem contra a visão de uma liderança estruturada, claramente, como eu já estou falando desde o começo. No livro Os Desafios da Gestão, do Harvard Business Review, número 10, ele apresenta assuntos interessantes que se conectam, temas interessantes que se conectam sobre esses elementos de estruturação da inteligência emocional. O que você precisa fazer para realmente desenvolver essa visão de inteligência emocional? Bem, para começar, é o autoconhecimento. Autoconhecimento, liderança de si mesmo, autoconhecimento, você vê como que tudo no final das contas converge para o mesmo caminho. Tá aí. É você se autoconhecer. É você entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas motivações, seus valores, o impacto disso tudo seu nos outros também. Por isso que eu falei que é uma busca que vale a pena algumas vezes buscar um especialista para poder te ajudar. Não é nenhum problema, nenhum preconceito em tentar encontrar ajuda fora, sabe, do lado de fora da área, do lado de fora da empresa, talvez, para conseguir buscar esse autoconhecimento, porque a gente sabe que autoconhecimento é uma jornada infinita, é uma jornada que nós vamos terminar o nosso ciclo de vida ainda nessa busca de autoconhecimento. Mas claro que se você não para é melhor, então não pare, seja contínuo nessa busca do autoconhecimento. Assim como
Um outro elemento é o autocontrole. É controlar e direcionar os impulsos e os estados do ânimo problemático, do ânimo, sabe, que você vê que tem uma disfunção emocional, sabe, de si e do outro. É o autocontrole, é ali. Poxa, aonde pega que eu perco a paciência? Aonde que pega que eu não consigo ajudar? Aonde pega que eu não consigo decidir, definir, desenhar? É nesse autocontrole que você tem que conseguir descobrir que, bem, aqui explode, aqui implode. Então, como eu trabalho com essa explosão e com essa implosão interna? A partir do momento que você tem essa visão de si mesmo, desse autocontrole, você consegue também enxergar o ânimo do outro, a explosão e a implosão do outro, e sabe trabalhar com isso. Então, você vê como que você precisa primeiro resolver internamente, para depois conseguir resolver de uma equipe que pode ser uma equipe de 50 pessoas, 40, 2 pessoas. Mas as diferenças já são gritantes para que você saiba detectar e arrumar e ajudar muitas vezes. Mas nada disso vai funcionar se você não fizer internamente, com você primeiro. Um outro elemento é a motivação. É claro, é entender a sua motivação. O que te faz ter o prazer de acordar todo dia? O que te dá prazer em conquistar profissionalmente? O que te dá prazer em desenvolver, em alcançar, sem segundas intenções, de uma forma natural, sabe? Aquela assim, poxa, tô motivado porque consegui conquistar aquilo com suor e com trabalho em equipe meu e junto com toda essa equipe, esse time que eu estou ajudando a desenvolver. A motivação para que você entenda, inclusive, como alimentá-la e trazê-la cada vez mais. Porque sem motivação, você sabe, eu sei, a gente não tem vontade de continuar na mesma empresa, de falar com um líder, de falar com alguém da equipe, de trabalhar. E a gente sabe que isso traz causas até piores, emocionalmente falando, né? Que precisam depois de um tratamento muito mais incisivo, algumas vezes até muito mais agressivo. Então, por que não já começar esse trabalho de autoconhecimento, automotivação desde cedo? Desde antes de assumir uma posição de liderança que pode ter um impacto depois muito mais forte, um preço muito mais alto. E aqui é interessante, porque aqui entra o que a gente sempre fala de empatia, precisamos ter empatia, entender a estrutura emocional dos outros. Tá aí, esse desafio para sua formação como um líder, para esse estabelecimento de uma estrutura de inteligência emocional, não pode faltar. A empatia é presente e tão importante quanto no trabalho de design, de enxergar o seu cliente, o seu usuário, também é entender do seu lado de dentro como que funciona essa visão de empatia. E por último, um outro elemento é a destreza social. Destreza, no sentido de construir relações com as pessoas para conseguir conviver e direcionar num caminho único, num caminho, sabe, estruturado, num caminho que se alinha ao coletivo daquela equipe, daquele time, com a organização, como eu já citei aqui. Mas essa destreza social de construir essas relações é fundamental para um líder. Lideranças ocidentais muitas vezes impõem pessoas que não têm ainda essa destreza social a serem os gestores, os gerentes, os coordenadores, os diretores, e a gente sabe o problema que isso causa. O líder tóxico, que aparece porque ele é focado em resultado e dane-se a destreza social. Não precisei desenvolver isso para chegar onde eu cheguei. A gente escuta esse tipo de comentário. Mas isso não é um líder. Eu fico pensando, sabe, se essa pessoa fica tranquila com o resultado humano da qual ela realmente precisava buscar. Tem um buraco tão grande, eu acho que cria um buraco no estômago gigantesco quando você não tem, sabe, essa preocupação humana e só está focado no resultado financeiro da empresa, sem pensar que você precisa dos seres humanos que estão com você para entregar esse melhor resultado financeiro. Então olha só o problema que nós temos nessa relação da falta de destreza social de líderes. Você que procura, é um líder acidental ou não, mas que ainda tem gaps, os buracos, os abismos ainda não criados, as pontes necessárias para se achar o equilíbrio da destreza social
da empatia, da motivação, do autoconhecimento, do autocontrole, ainda tem que desenvolver isso. Como eu falei, você não vai ter um momento certo que você vai descobrir que isso está pronto. Talvez você passe sua vida inteira desenvolvendo esses itens. Mas o importante é passar a vida inteira desenvolvendo esses itens e não ignorá-los.